Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago o melhor conteúdo para vocês terem os melhores resultados com a acupuntura, tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje nós vamos falar sobre artrose de joelho, tá? E aí, está tendo muita artrose de joelho aí na sua clínica? Se está tendo, é hoje que nós vamos desvendar os mistérios, fazer o raciocínio clínico da artrose de joelho e como selecionar os melhores pontos para tratar esse tipo de artrose, tá? No curto, médio e longo prazo. Então vai ser incrível, sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar o tema da live aqui para nós começarmos, tá? Vamos lá. Estamos nas últimas aulas desse ano, hein? Acabou o ano. Preparados? Estão aí já preparados para começar o ano de 2024 com o pé direito? Se prepare, porque o ano que vem vai ser o ano da transformação da vida de cada um de vocês. Esteja preparado, porque vai ser ano de realizações, de transformações, vai ser um ano de muita prosperidade aí para todos vocês. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre artrose de joelho, né? E aí, para nós falarmos de artrose de joelho, nós temos que entender todo o processo por trás, todo o raciocínio clínico por trás dessa patologia, desde o período em que nós temos um acometimento, né? Físico, e nós temos que fazer o diagnóstico dos acometimentos energéticos e emocionais. Então é tudo isso que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Desta forma. Então, vamos começar aqui falando sobre a artrose de joelho. Então a artrose de joelho, ela vem por alguns desequilíbrios físicos e energéticos, né? Gerando então um desgaste ósseo ali na região do joelho, tá? Na região óssea do joelho. Então ela interfere numa articulação, né? Na articulação do joelho. Ela vem gerando então um desgaste ósseo, né? Então, o desgaste ósseo nós podemos separar ele em uma alteração de forma e um comprometimento ósseo. Tá? Que gera, então, um quadro de processo inflamatório e um quadro de dor. Certo? Que pode levar, né, com o passar do tempo, a uma limitação do movimento. A diminuição da amplitude de movimento. Certo? Olha só que interessante, porque estamos falando de uma única patologia e quantas alterações, né, essa patologia pode gerar no nosso organismo. E ainda nós podemos pensar, tá? Por exemplo, né, que ela pode estar vindo por uma artrite reumatoide, que é uma patologia mais crônica, é uma patologia mais complexa, reumatológica, tá? Então, tudo isso nós vamos desmembrando quando o paciente chega para o nosso atendimento. Tá? Por isso que eu sempre falo que ponto sozinho não faz milagre. Tudo depende de uma linha de raciocínio, de um raciocínio clínico, para que vocês possam entender de uma vez por todas como fazer, como seguir a melhor linha terapêutica para esse paciente. Tá? Então, por isso que nós fazemos desta forma, né, a análise de cada patologia. Tá? Professor, mas aí fica muito fácil, porque o senhor está falando somente de artrose de joelho, mas geralmente o paciente tem várias queixas. Exatamente isso. Mas nós precisamos aprender isoladamente para a gente aprender a combinar. Porque aí quando nós combinamos, aí vai ficando mais fácil. Porque se esse paciente também tem insônia, nós vamos associando os padrões de desequilíbrios
energéticos e emocionais junto com as outras patologias. Ah, professor, mas se for um paciente poliqueixoso que tem várias queixas, né? Aí você precisa seguir uma metodologia exata para você saber como você vai tratar esse paciente poliqueixoso. Então, como que você vai fazer? Você vai descobrir, né, qual que é a queixa principal dele, o que mais incomoda ele naquele momento. E aí sim você vai seguir o tratamento pela queixa que mais incomoda ele. Porque se você deixar, né, de tratar a queixa principal para tratar uma queixa secundária, o paciente pode se frustrar com o tratamento. Ou se você cair no erro de tentar corrigir todas as queixas de uma vez, você perde efetividade no tratamento. Então tudo tem que ser orquestrado para você ter os melhores resultados com a acupuntura. Tudo orquestrado minuciosamente para você entender como você vai tratar o paciente da melhor forma possível. Perfeito? Show? E se essa artrose for uma autoimune mascarada? Exatamente, da mesma forma, tá? Nós vamos conseguir trabalhar essa paciente da mesma forma, fazendo análise da artrose e acrescentando também, né, o padrão de desequilíbrio energético e emocional de uma doença autoimune. Show? Perfeito? Então tudo isso está interligado. E é por isso que nós precisamos entender desse processo que nós devemos fazer para entregar os melhores resultados para os nossos pacientes. Tá? E aí então nós vamos ter todos esses desequilíbrios e que vão se estender a algum desequilíbrio energético. Então, por exemplo, o paciente que tem uma artrose de joelho, né, e ele tem algum comprometimento ali já na articulação do joelho. Então, o comprometimento articular, ele vem por um desequilíbrio do elemento água ou do movimento água. Tá? Todas as articulações são nutridas pelo elemento água. O joelho, ele também é nutrido pela água, mas se fosse uma articulação de ombro, por exemplo, uma artrose de ombro, nós saberíamos que a articulação do ombro ela é nutrida pelo elemento madeira. Se fosse de quadril, nós saberíamos que o quadril ele é nutrido pelo elemento madeira. Então nós associamos todos esses pontos para fazer o melhor tratamento para o nosso paciente. Certo? Pode ter relação com a artrite reumatoide? Pode sim. Até comentei um pouquinho antes sobre a artrite reumatoide, que aí nós também vamos falar sobre as doenças reumatológicas, tá? Sobre uma doença autoimune. Perfeito? Eu coloco aqui também esse padrão de desequilíbrio associado, tá? Porque aí, na verdade, né, pessoal, nós temos que entender que todo paciente, ele chega já para fazer um tratamento conosco, né? Geralmente ele já chega com uma última cartada, então já é um paciente crônico. Raras vezes nós pegamos pacientes agudos, né? Geralmente quando a gente pega um paciente mais agudo, é um paciente que já conhece o nosso trabalho, que já viu os resultados e que depois, quando tem algo agudo, ele já retorna para fazer o tratamento. Mas nós, como pessoas mesmo, temos uma tendência a procrastinar. Então, se começa com a dor lombar, geralmente a gente não procura tratamento ali nos primeiros dias. Isso vai passar, isso é só uma contratura muscular, às vezes toma um analgésico, toma um relaxante muscular, e sempre temos a tendência de irmos protelando algo para buscar o tratamento. E aí, quando nós chegamos para buscar o tratamento, essa patologia, esse desequilíbrio que está nos acometendo, ele já está com características de cronicidade. Tá? Então, nós precisamos entender isso, que isso não é só do nosso paciente. Isso tende a ser nosso também. Show? Então, articulação, água, tá? Eu tenho até um post falando sobre cada elemento e cada emoção que coordena cada uma das articulações. Depois, se vocês tiverem interesse, me mande um direct que eu te mando essa postagem também, tá? Se tem um desgaste ósseo, né? Também nós vamos ter um comprometimento de alteração de forma. O osso começa a se desgastar, começa a se deteriorar. Então, a alteração de forma está ligado ao elemento terra. Osso. O osso ele é nutrido, formado e mantido, né, pelo elemento água. Então aqui eu só estou fazendo, né,
o diagnóstico do padrão energético para entender qual elemento pode estar acometido. Depois eu faço os desdobramentos dos padrões de desequilíbrios energéticos em si mesmo, tá? Para ficar bem completinho esse raciocínio clínico aqui da artrose de joelho. Tem processo inflamatório. Se tem processo inflamatório ativo, nós temos o fogo, tá? Gerando um padrão de desequilíbrio energético. Tá? Ah, professor, mas o meu paciente ele é crônico, ele não tem um processo inflamatório ativo, então pode ser um falso fogo que gera momentos de exacerbação, de processo inflamatório, de agudização da patologia. Tá? Se tem dor, nós temos uma síndrome chamada síndrome BI. Tá? Síndrome BI, de comprometimento do fogo. Tá? Do fogo não, desculpa, uma síndrome BI de comprometimento da dor. E se tem diminuição da amplitude de movimento, nós temos um comprometimento da madeira, que não gera um livre fluxo de energia. Mas aqui nós precisamos entender que a limitação de movimento, ele é um desequilíbrio da madeira por conta de um processo de desequilíbrio das energias primárias. Então, tem uma diminuição da energia Yang, que não gera o movimento, tem uma diminuição da energia Yin, que gera estagnação, gera contratura muscular, gera processo de restrição do movimento, e também podemos ter um desgaste da essência, né, que leva a um processo de não gerar uma nutrição energética e um livre fluxo de energia em todas as direções. Então, o comprometimento da tríade de energias primárias comprometendo uma energia secundária, né, que é a energia do sangue, compromete a nutrição do organismo, mostrando a cronicidade, mostrando uma diminuição de amplitude de movimento. Certo? E que interessante isso. Show? Então, a partir daqui, nós vamos tentar descobrir os padrões de desequilíbrios dos nossos pacientes. Tá? Por quê? Porque cada paciente é único e cada paciente pode apresentar um padrão de desequilíbrio específico. Tá? Nós sabemos que a artrose ela é uma alteração de forma da terra que acomete o osso, podendo gerar um processo inflamatório. Então nós temos uma tríade: terra, madeira e fogo. Só que nós sabemos que cada paciente é único e cada paciente pode sim apresentar um padrão de desequilíbrio específico. Então aqui, ó, se nós temos um comprometimento da articulação, nós podemos ter um padrão de desequilíbrio de desgaste do Jinti, que ele é a base específica desse padrão de desequilíbrio, mas nós também podemos ter outros fatores que acometem esse padrão de desequilíbrio, que gera esse desequilíbrio que seria o primário, né? Então nós podemos ter desequilíbrios secundários afetando esse desequilíbrio primário. Tá? Então nós podemos ter aqui a ascensão do Yang, que acaba consumindo, né, a essência, tá? Consumindo a essência. Nós podemos ter também uma baixa nutrição de Yin, que não auxilia ali na formação de líquidos orgânicos, né? Em especial do líquido sinovial. Certo? Então, alteração alimentar também de formação de matéria-prima para a formação de uma energia secundária, que são os DINE, que são os líquidos orgânicos. Tá? Então nós podemos ter vários padrões de desequilíbrios que interferem diretamente nesse padrão de desequilíbrio primário, que é o desgaste da essência. Tá? A terra ela pode começar com uma deficiência de Yin, tá? Que gera um comprometimento em captar a energia pura dos alimentos, a energia Guti, e isso leva então a um processo, né, de alteração energética no nosso organismo. E quando nós falamos de desequilíbrio do movimento terra, eu sempre recomendo que vocês façam uma análise criteriosa sobre a alimentação do seu paciente, sobre os processos de sedentarismo do seu paciente, que eles estão diretamente interligados.
Tá? E aí, né, é uma questão até que eu quero debater com vocês mais, né, falar sobre deficiência de Yin, deficiência de Yang. Tá? Inclusive, essa aula eu vou falar na quinta-feira, tá? Na nossa aula de quinta-feira, falar sobre as deficiências de Yin e as deficiências de Yang, quando nós vamos fazer o diagnóstico de uma, quando vamos fazer o diagnóstico de outra. Tá? Então, vocês não podem perder a aula de quinta-feira falando sobre deficiência de Yin e deficiência de Yang. Por quê? Porque aqui, ó, na Terra nós temos uma deficiência de Yin, tá? Que está gerando um comprometimento energético do nosso paciente. Tá? E essa deficiência de Yin, então, quando ela gera uma cronicidade, ela se desdobra em estagnação de Qi. A energia fica estagnada. A energia fica estagnada, né? Gerando um comprometimento da circulação, do livre fluxo de energia. Perfeito? O comprometimento ósseo, ele vem por conta desses mesmos padrões de desequilíbrios, né, que nós já falamos. Né? O processo inflamatório do fogo, ele pode sim vir por conta, né, de um excesso de energia Yang, ou uma ascensão da energia Yang, que gera um excesso de calor, gera um processo inflamatório, tá? A dor, síndrome Bi, a síndrome Bi geralmente pode vir por uma estagnação de Qi ou de Xue, né? E aqui nós podemos colocar I ou, né? Pode estar as duas juntas ou apenas uma delas, tá? Então tudo isso nós podemos entender como um processo de desequilíbrio, tá? Deficiência de energia, que também pode comprometer, gerando um quadro de dor. Tá? Então, olha a quantidade de desequilíbrios energéticos que os nossos pacientes podem ter mediante a um processo de artrose de joelho. Tá? De artrose de joelho. Então, cada paciente é único, então não daria para eu traçar um protocolo aqui para uma patologia específica. Porque cada paciente pode ter um padrão de desequilíbrio energético desse aqui. E isso pode gerar um comprometimento, gerando artrose de joelho no paciente. Então, cada paciente tem que ser avaliado minuciosamente para que você possa entender os padrões de desequilíbrios específicos desse paciente. Tá? E ainda nós temos mais comprometimento, que pode ser o comprometimento da madeira, que nós podemos ter uma irregularidade de Qi e de Xue, nós podemos ter uma deficiência de sangue, uma estagnação de sangue, tá? Nós podemos ter vários padrões de desequilíbrios aqui dentro dos desequilíbrios do elemento do movimento madeira. Tá? Então, aqui nós temos uma infinidade de padrões de desequilíbrios energéticos, por isso que cada paciente é único, cada paciente nós temos que seguir uma linha minuciosa de avaliação, entendendo a fisiologia energética e comparando a anamnese juntamente com a fisiologia energética e o diagnóstico energético, para que você então possa chegar em também um diagnóstico emocional, e só assim você vai conseguir seguir uma linha terapêutica específica para aquele paciente para ter os melhores resultados com a acupuntura, né? Tratando não só a queixa física desse paciente, mas tratando a queixa física, energética e emocional desse paciente, né? Matando ali a raiz do problema do paciente. Certo? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Então, já que nós falamos, né, dos padrões de desequilíbrios físicos que o paciente pode ter, dos padrões de desequilíbrios energéticos, das possibilidades dos desequilíbrios energéticos desse paciente, nós vamos ter agora, então, também uma variação de emoções que podem interferir no nosso paciente. Então, aqui, ó, quando nós temos um desgaste da essência, nós podemos ter uma insegurança e medo. Então, fique claro que aqui nós podemos ter
Não é algo fixo que vai ser. Por quê? Porque assim como cada paciente tem um desequilíbrio energético, e esse desequilíbrio energético ele pode se combinar gerando outras tríades de desequilíbrios, nós também temos combos emocionais que interferem diretamente no nosso paciente e que podem gerar esses prejuízos energéticos para o seu paciente. Então, ascensão da energia Yang, ansiedade e raiva podem estar associados. Deficiência de Yin, preocupação pode estar associada e também uma diminuição do discernimento. Diminuição do discernimento, muito comum nesses quadros. A deficiência de Yin nós podemos ter por uma preocupação e a estagnação também uma preocupação mais crônica, mais crônica. Então, nós temos vários processos de desequilíbrios energéticos, emocionais, que interferem diretamente nas questões físicas do nosso paciente, Exatamente. Então, mesmo quando nós temos vários fatores associados, seja físicos, energéticos e emocionais, nós precisamos também entender que por trás de um ser humano existem hábitos diários que ele fazem. Hábitos, alimentares, de preferências de alimentos, de escolhas alimentares, de sedentarismo ou de atividade física, tudo isso interfere. E nós sabemos hoje que o melhor remédio para a dor crônica é atividade física. Mas parece ser contraditório, quando nós falamos, o meu paciente chega no meu consultório com artrose de joelho, muita dor, como que ele vai fazer atividade física? Então, tudo é dosado paciente por paciente. Então você vai ter que entender as necessidades daquele paciente, você vai ter que saber as características daquele paciente, a capacidade desse paciente. Então se ele não consegue fazer uma atividade mais intensa, não é isso que nós queremos nesse momento. Às vezes tem um processo inflamatório, um edema muito importante ali, e não vai ser atividade física nesse momento que nós vamos indicar para esse paciente. Às vezes ele começa com hidroterapia e assim conforme ele for melhorando, nós vamos reencaminhando ele para um pilates, depois que ele já tem uma melhora da estrutura, do processo de estabilização do joelho, com diminuição do processo inflamatório, com diminuição da dor, com melhora da amplitude do movimento, nós podemos encaminhar ele para educação física, para ele começar exercícios de ganho de massa muscular, de estabilização também. Lógico, ele não vai para uma academia pegar 100, 120 quilos em algum aparelho, mas ele vai começar às vezes com o peso do corpo dele, melhorando a movimentação. Nós sabemos que a artrose de joelho, ela vem por conta de um processo energético de frio, porque acomete o elemento água dentro da medicina tradicional chinesa. Então, se é uma patologia de frio, a hidrocompensina aquecida para esse paciente, ele é muito mais indicado. Aquecer esse movimento vai diminuir a dor desse paciente. Então, o paciente com artrose de joelho, ele geralmente acorda com rigidez articular. E se ele acorda com rigidez articular, ainda quando ele está deitado na cama, ele fazer movimentos com o joelho, de baixa amplitude, mas gerando ali um aumento da circulação energética, da circulação sanguínea na região, que vai aquecer essa articulação, geralmente dá um conforto maior para esse paciente na hora de levantar, na hora de pisar no chão. Então, olha a quantidade de formas como você pode tratar para ajudar o seu paciente. Tá vendo? Aline, problema maior é quando o paciente tem 91 anos e uma artrose gigante nos joelhos. O que fazer? Porque na alimentação é tudo sobre leite e derivados. Sim, a gente também não tem como chegar numa paciente dessa e falar, olha, a partir de agora você não vai comer mais nada de açúcar, mais nada de leite, nada de derivados. O paciente está com 91 anos de idade. Então, o que nós devemos fazer? É tudo adaptável àquela paciente. É recomendar que, às vezes, ela comece a fazer trocas, tá? Não precisa ela fazer todo o processo de retirada abrupta, porque isso vai fazer o paciente se dispersar no tratamento.
se dispersar no tratamento. Então, nós temos que entender que nada, né? E eu atendi muitos pacientes geriátricos, né? Foi o maior número de pacientes que eu atendi era pacientes geriátricos, né? Então nós temos que ter uma maleabilidade com esses pacientes, não é fazer nada abrupto. Então essa paciente de 91 anos de idade, possivelmente ela não vai conseguir fazer uma atividade física. Então aí, se você não é fisioterapeuta, encaminha esse paciente para fisioterapia. Para fazer movimentos ativos, passivos assistidos muitas vezes, para melhorar a mobilidade. Tá? A alimentação desse paciente não pode ser muito radical, mas olha, vamos tentar diminuir um pouquinho os leites e derivados e tentar trocar por alguma proteína, até para o idoso, né? Se ele tiver capacidade, lógico, né? Vários idosos têm alguns comprometimentos renais, então tem alguns alimentos que são mais restritos para eles, diabetes, né? Então nós temos que entender tudo isso. Tá? E aí, se não faz parte do nosso rol de competência, nós indicamos esse paciente para um nutricionista. Para quê? Para que ela possa, né, fazer o trabalho conjunto multidisciplinar. Não é uma única especialidade que vai dar conta de tratar todas as patologias. A acupuntura, né? Eu sou extremamente apaixonado por acupuntura, mas a acupuntura não é a salvadora da pátria. Ela não vai curar tudo. Muitas vezes ela vem para trazer um conforto para o nosso paciente. Um conforto, uma qualidade de vida, um bem-estar. Certo? Então precisamos entender todos esses processos que estão associados. Então o paciente, né, às vezes paciente com muita obesidade, não aceita mudar a alimentação, não aguenta fazer atividade física, chora com tanta dor, o que nós vamos fazer? Encaminhamos para a fisioterapia, se você não for fisioterapeuta, entra com a acupuntura, entra com a craniopuntura para a melhora da dor, associa, se você não é fisioterapeuta que faz atividades físicas, atividades terapêuticas com o seu paciente, combina com o fisioterapeuta dela de ir fazer uma sessão conjunta, faz uma craniopuntura associado nesse paciente, né? Faz uma craniopuntura associada e o fisioterapeuta faz os movimentos que vai melhorar inclusive o padrão de movimento dessa paciente. Tá? Olha que incrível, a live acabou ficando algo muito mais complexo. Perfeito? Nós precisamos entender a individualidade do nosso paciente. Isso não serve apenas para o paciente idoso que tem artrose de joelho. Né? Se o paciente chega no seu consultório com um nível de obesidade e ele fala que quer emagrecer, mas ele não consegue, tá? Imagine, tá? Nós tentarmos entender a individualidade dessa paciente. O que levou ela temperamentalmente, né, mentalmente, para ela chegar num nível de obesidade que ela quer emagrecer? Será que ela não tem uma luta e fuga por trás, uma busca, né, de alegria nos alimentos? Então, não adianta nós falarmos aqui, nossa, é paciente obeso, vai lá, coloca baço 6, baço 3, baço 9, estômago 40, faz os pontos estômago 25, 23 e 27 aqui, com eletroestimulação, que aumenta os níveis de grelina e melhora ali na saciedade e fome. Será que isso vai resolver para todos os pacientes? Não. Às vezes essa paciente ela come numa luta e fuga por conta de uma ansiedade. Então você tem que controlar a ansiedade dela primeiro para depois fazer uma desestagnação dessa paciente. Então são vários fatores associados. Né? E eu vi aqui perguntando sobre a condromalácia patelar, o raciocínio vai ser o mesmo, porque a condromalácia também, né, ela vem por um desgaste da cartilagem ali, né, da patela. Então, o princípio pode parecer diferente, mas a base vai ser semelhante. Então, nós conseguiremos, né, gerar um processo muito maior para essa paciente. Show? E continuando aqui nas questões emocionais, né, o excesso de Yang podendo gerar, né, ser gerado pela ansiedade, a ascensão do Yang pela raiva, pela mágoa.
né? A estagnação de energia, né? A estagnação de energia, a estagnação de sangue, né? Podendo gerar aqui também um processo de raiva e mágoa. A deficiência de energia podendo vir por uma insatisfação, né? O processo de irregularidade de TI de sangue, frustração associada, né, com a raiva, deficiência de sangue, também indecisão, gerando frustração. A estagnação de sangue, né, sendo gerada ali pela tríade de raiva, mágoa, podendo chegar até no rancor. Então, olha só que nós temos aqui um paciente com artrose de joelho que vem por conta de diversos desequilíbrios energéticos, por diversos desequilíbrios emocionais. E aí, o acupunturista que quer ser um acupunturista fora da curva, que quer entregar os melhores resultados, ele tem que ter uma visão muito mais ampla desse paciente. Por quê? Porque aqui nós temos um tratamento, né, do físico, do energético e do emocional. Do físico, do energético e do emocional. E aí, se você quiser, tá, melhorar a dor do seu paciente, trabalhar ali a queixa principal dele, você pode vir aqui, ó, e fazer o quê? Usar craniopuntura. Craniopuntura de Yamamoto. Tem resultados incríveis para dor. Craniopuntura de Yamamoto. Você pode usar pontos locais com eletroacupuntura. Então, os pontos do joelho, né, os 2 olhos do joelho, você consegue usar eles com eletroacupuntura. Melhora o padrão de dor. Olha, qual sentimento atacar primeiro quando é estagnação da via do estômago mandar energia para o joelho? Depende. Pode ser por uma preocupação que gera estagnação de energia, pode ser raiva e mágoa que geram estagnação de sangue, pode ser uma deficiência de energia e que não coloca essa energia do estômago para circular e ser uma insatisfação. Então é isso que eu falo. É muito minucioso. Não dá para a gente falar e afirmar exatamente uma única coisa. Por isso que o diagnóstico energético, ele vem por um padrão de desequilíbrio da língua. E o padrão de desequilíbrio emocional vem por conta da constituição física. Então, aqui, nesse paciente com artrose de joelho, você vai ter que fazer a avaliação do diagnóstico energético e do diagnóstico emocional, porque só assim você vai saber qual que é a exata raiz do problema do seu paciente, seja ela energética ou emocional. Olha só. Travou aqui para mim um pouquinho, travou para vocês aí também? Voltou? Me confirma aí se voltou. Ah, ó. Meu ex-sogro sofreu com problemas no joelho, chegava a chorar de dor. Agora meu ex-marido e irmão, ambos magros, estão sentindo 60 e 57 anos de idade. Será que não tem uma questão emocional que pode ter vindo desde o período gestacional, né, que veio da energia ancestral do pai que passou para os filhos? Ou seja, uma carga hereditária, seja ela pelo DNA, gerando um local de menor resistência, ou puramente emocional, que pode ter vindo com uma cicatriz emocional? Olha só o quanto entender de tratar as emoções é importante. E olha, ela fala que parece ser fator genético, pois o nosso filho de 20 anos faz atividade intensa e também sente. Olha a emoção, tá? Uma emoção, pessoal, ela pode passar através da síntese de DNA mesmo por até 5 gerações. 5 gerações. Então,
por isso que trabalhar e saber trabalhar emoções que vêm desde o período gestacional, né, que vêm por fatores hereditários, que vêm por fatores genéticos, que passaram da mãe para o filho pelo cordão umbilical, ou passaram do pai para o filho pela energia ancestral, ou pela frequência energética de sentimentos e emoções, são importantes. Porque aí, a dor você consegue trabalhar com isso aqui. Você pode usar stipper local. Mas os desequilíbrios energéticos, aí você vai usar vasos maravilhosos para gerar um reequilíbrio energético. Você vai usar pontos de tratamento para tratar o padrão de desequilíbrio energético desse paciente. Você vai usar pontos de indicação para melhorar o padrão de desequilíbrio energético desse paciente. E tudo isso você ainda pode continuar associando a craniopuntura de Yamamoto, a eletroestimulação local, os stippers locais. Para quê? Para melhorar o padrão e manter o padrão de melhora da dor desse paciente. Mas a grande virada de chave, o grande resultado desse paciente, você só vai ter quando? Quando você chegar na causa do problema. Na causa emocional do problema. Entender qual que é o temperamento que está gerando esses padrões de desequilíbrios emocionais. Esses padrões de desequilíbrios emocionais. Posso colocar stipper ao redor do joelho do meu filho? Pode colocar stipper nos pontos de maiores dor do joelho dele. E usa a Insta também que você viu lá na sua pós-graduação. É a craniopuntura de Yamamoto. Insta. Tem ótimos resultados para dor. Só que não deixe de ficar apenas trabalhando o local. Trata o padrão de desequilíbrio energético e a emoção desse paciente, que aí você vai auxiliar, inclusive, na prevenção, para que ele não chegue na idade do seu ex-marido, do pai dele, do avô dele, e ele tenha dores de chorar. Porque você já começa a fazer uma prevenção. Tá? Olha, hoje nós sabemos que a postura não está ligado diretamente à dor. Tá? As questões emocionais estão muito mais ligadas aos quadros de dor do que definitivamente à postura. Tá? Qual vaso maravilhoso utilizar? Boa pergunta. Tá? Qual vaso maravilhoso utilizar? Então, vamos lá. Quais vasos maravilhosos vocês poderiam utilizar? Vamos pensar? O seu paciente tem uma alteração de forma da terra com processo inflamatório? Baço 4 mais pericárdio 6. É um problema ósseo de estrutura, tá? De estrutura ID3 mais bexiga 62. Não, o seu problema do seu paciente, né? O problema do seu paciente é por uma alteração da essência, e juntamente com a alteração da essência ele tem uma deficiência de energia Yang, ele tem uma constituição muito magra, P7, R6. Mas o seu paciente tem um fator reumatológico, ele tem artrite reumatoide associada, ele tem alguma doença imunológica associada que está gerando a artrose de quadril, VB41 mais TA5. Então você pode usar qualquer vaso maravilhoso. O que vai depender? Vai depender da sua anamnese com o seu diagnóstico energético para você saber qual o melhor vaso maravilhoso para aquele paciente. Vocês têm dúvida com vasos maravilhosos? Se você tiver dúvidas com vasos maravilhosos, me mande um direct que eu te mando uma aula só sobre vasos maravilhosos que eu já fiz aqui no meu Instagram. Uma aula incrível sobre vasos maravilhosos. Mas ainda assim, não é suficiente para você ter os melhores resultados. Os melhores resultados vão vir a partir do momento em que você fizer o diagnóstico da constituição física, entender do temperamento do seu paciente que gera esse padrão de desequilíbrio emocional. Então aqui você vai utilizar a inteligência emocional. Para quê? Para
dessensibilizar as emoções, gerar um autoconhecimento e esse paciente, então, mudar o padrão temperamental dele através de um autoconhecimento para que esse temperamento não gere esses padrões de desequilíbrios energéticos, para que esses padrões de desequilíbrios energéticos não gerem esses padrões de desequilíbrios emocionais, não gerem esses padrões de desequilíbrios energéticos, não gerem essa patologia física. Show? Tá? Pessoal, para receber a aula de Vasos Maravilhosos, vocês têm que mandar no direct, tá? Denise, manda também, tá, Kátia? Porque senão eu não lembro depois quem são as pessoas que me pediram. Lá fica registrado, eu encaminho para vocês. Tá? Tem que ser por direct. Faz sentido isso? Então aqui, ó, é a grande virada de chave para você ter os melhores resultados com seus pacientes. Então, vou dar uma dica para vocês extra nesse Café com Acupuntura. Se você quer trabalhar as emoções do seu paciente e ter resultados incríveis no reequilíbrio energético, no reequilíbrio físico desse paciente, eu recomendo você entrar na nossa primeira turma do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional em 2024. Ainda não temos data, tá? Mas me mande um direct que eu te coloco no grupo do Café com Acupuntura, porque nesse grupo eu vou avisar quando nós abriremos as vagas. Esteja preparado para o ano de 2024. Já existem pesquisas mostrando que o número de patologias emocionais vem mais do que quintuplicando a cada ano. Principalmente depois dos 3 últimos anos, que foram os anos da pandemia. Então esteja preparado para saber tratar a base do desequilíbrio do seu paciente. Entendeu? Se você souber tratar o temperamento do seu paciente, você vai saber tratar os desequilíbrios emocionais, energéticos e físicos. E aí eu pergunto para vocês, está aparecendo muitos pacientes com desequilíbrios emocionais no seu consultório? Você mesmo é o termômetro para saber. Você mesmo. E você tem conseguido tratar essas emoções do seu paciente de forma efetiva? Sim ou não? Quem quiser a aula de Vasos Maravilhosos, me mande um direct que eu te mando, tá? Show? Então, pessoal, esse foi o nosso Café com Acupuntura de hoje. Tá? Na quinta-feira falarei sobre deficiência de Yin e deficiência de Yang. Qualquer dúvida, estou à disposição, sempre no direct. Vou tirar foto do quadro agora, posto no canal do Acupunturista no Telegram. O link está na minha bio, tá? Lá você pode, lá no canal do Acupunturista no Telegram, você pode ter a foto do quadro e o link para reassistir essa aula quantas vezes você quiser, para você entender cada vez mais de como fazer o raciocínio clínico, não só da artrose de joelho, mas de qualquer patologia. Tá? Show? Maravilha. Emília, manda um direct para mim lá, tá? Que nós conversamos sobre a lista de espera do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Vai ser incrível ter você como aluna também. Maravilha que você amou a aula, tá? Show, pessoal? Qualquer dúvida, só me chamar pelo direct. Olha só, a doutora Tânia está aqui conosco também. Maravilha, bom demais ter você aqui, tá? Muito obrigado, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Quinta-feira estou aqui falando de deficiência de Yin e deficiência de Yang. Um grande abraço. A Karen está aqui conosco também. Karen, muito obrigada aí pela parceria. A Karen é aluna do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Vem fazendo um trabalho incrível lá em Curitiba, tá? Show de bola, pessoal? Então, um grande abraço, um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tchau, tchau.